E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez trazendo para vocês um pouquinho do livro Resgate em Família, tá? Leitura do capítulo seguinte: Um velho conhecido que retorna. Então, para a gente entender um pouquinho o que fala nesse capítulo aqui, Ângela vai estar nos auxiliando com essa palavra aí. O velho conhecido que retorna, né? A gente, vamos falar sobre os netos. E é verdade, esse livro trouxe esse auxílio de estar nos felicitando com mais esse presente, né? Que é a continuidade das nossas vidas, né? Continuidade das pessoas que foram, que vieram, essas encarnações e encarnações. Os netos não é diferente, né? Esse velho que retorna são os nossos netos, os nossos avós, os nossos bisavós de hoje como neto, né? Eu, como sou avó já de 8 netos e uma do coração, e uma do coração, de 8 netos e uma do coração. Então, é maravilhoso. Cada neto que nasceu, né, graças a Deus, foi uma surpresa assim, diria que não tem nem o que falar, sabe? É uma alegria muito grande, a gente fica extasiado, com tanta alegria, né? Quando fala que já está grávida, para mim, foi maravilhoso. Ah, fulano está grávida, que maravilha, graças a Deus. Aí é uma alegria, a gente já, oh meu Deus, abençoa que nasce sadio, para mim é importante. Ah, que sexo? Não importa o sexo que seja, vamos esperar que for homem ou mulher, com saúde está bom demais, né? E hoje eu posso falar que eu tenho os meus netos e sou muito feliz. 9 netos. 9 netos. 9 netos, tem que ser assim. Então esse velho homem que retorna nada mais é do que um espírito que já encarnou na nossa família e que retorna hoje para continuar a missão, os resgates, as provações deles. E muitas das vezes são os nossos bisavós, os nossos avós. Então vai depender, o tempo que eles ficam lá desencarnados vai depender do adiantamento deles, né? E da precisão que eles têm de voltar para cumprir o débito a se pagar ainda nessa encarnação. Ainda com aqueles que eles estão, né? Que hoje estão juntos, né? Então volta. Então por isso que se dá essa tão alegria hoje, né? Quando o neto vem, né? Os avós. É diferente, né? Com o filho. O filho tem uma surpresa, tem uma preocupação a mais. A gente que é pai, uma preocupação. Eu acredito que o neto em si já não tem mais um pouco. Eu acho que já ameniza um pouco dessa preocupação. Não é diferente. Não. Né? Mas eu digo assim, que o objetivo do pai é diferente do objetivo do avô. A gente já nasce aquele consciente, né? Porque quando é consciente que é pai, mãe, né? É mãe. A consciente também depois que é neto. Puxa, depois que eu passei todas as, né? Com os meus trabalhos, com os meus deveres com os filhos, aí vem os netos, que é um presente realmente abençoado, né? E isso é assim, desde que fala que nasceu já no hospital, você quer ir visitar, você quer conhecer aquele rostinho diferente, né? E todos são uma alegria sem tamanho, todos os netos são maravilhosos, né? E eles trazem um apego muito grande, tem uns já nascem são muito apegados, às vezes com a avó, ou às vezes com o avô. As afinidades, né? A gente pode esquecer que tudo na vida também tem um porquê, né? Tem um porquê que vieram, né? Acontecer. Tem um porquê que vieram. Às vezes, eu tenho que contar um relato aqui do meu netinho, né? Que realmente... E a gente vê que realmente, a gente está falando do livro, mas isso aconteceu na vida real. Isso é real. É do dia a dia. Eu tenho um netinho, que também, quando o meu filho, que é um caso você... me ligou, mãe, a Jéssica tá grávida, né? E me deu, assim, aquela sensação, sabe que aquela sensação, não sei, aquela sensação de querer chorar, aquela coisa assim. Eu falei assim, gente, mas... Aí só chorou. Justamente, aí você falou assim, mãe, mas é um neto, mais um neto, mamãe, a Jéssica já teve outro. Mas é uma coisa assim que a gente não controla. Tá bom, esse netinho nasceu, graças a Deus, sadia, beleza, maravilhoso. E hoje eu noto dele que ele é meio assim comigo, sabe? E ele tá ali deitado. E hoje ali, eu tô até juntinho da gente aqui. Hoje eu tô juntinho da gente aqui. Mas o que quer falar o livro? E me falar também, ter consciência. Eu que tenho que amar, são débito meu. Eu que tenho que abraçar com muito amor, com muito afeto, aquela pessoa que talvez na vida passada
E eu não fiz, não concluí uma boa coisa com ele. Uma ferida aberta que eu hoje tenho que curar. Hoje eu que tenho que amar. E amo igual a todos eles, sem diferença, sem recriminação nenhuma. Sem esperar reciprocidade. Não, né? Sem esperar reciprocidade. Ainda mais quando a gente tem conhecimento. Eu tenho conhecimento. Independente do que eles... Eu sei que isso também é da infantilidade dele, mas eu tenho que amar hoje ele para que isso floresça. Isso, quando se tornar um adulto, já tem um sentimento curado, né? Já tem um sentimento curado, um sentimento que realmente, não, minha avó desde criança me amou, minha avó desde que me amava, e eu, às vezes eu não era tão assim com minha avó, mas a minha avó sempre me amou, minha avó sempre... Então esse é o nosso dever como filho, como avô. Às vezes o neto mora lá distante, mas o amor é igual, né? E eu amo meus netos iguais. Às vezes tem uns avós tão obcecados pelos netos que eles querem tomar até a diretriz dos pais. Isso. Interferir na educação. Interfere na educação, na doutrina daquele neto, né? Até mais tira a liberdade dos pais querendo tomar. Isso a gente não pode, a gente sabe que não pode, né? Tem incumbência, que nasceu com aquela família, aqueles homens, mulheres, tipo os pais, que são responsáveis pela doutrina, pela formação do caráter, né, daquele filho. Nós é amar. Às vezes a gente vê aquele neto assim, aquele neto parece que você bate o olho naquele neto, assim, gente, parece que eu já vi essa criança em outra vida, não sei. E isso acontece com a gente não quer que o pai ou a mãe põe de castigo, não é? Não quer que a pai e a mãe põe de castigo, não quer que recrimine, assim, tipo assim, dá aquela, né? E a gente quer, não pode, não vai. Mas a gente não pode fazer isso, né? A gente tem que ver que a gente somos os avós, mas sem interferir na doutrina, que é os pais responsáveis. A gente ajuda na educação, né? Mas não a ponto de atrapalhar os pais, porque a incumbência é dos pais, né? Então, a gente não pode atrapalhar, né? A gente não pode de maneira alguma. Esse é um exemplo que a senhora tá falando de vida real. Vida real. E a história, é o que o livro traz pra gente. Então, tudo que está hoje no livro, a encarnação nossa na vida que nós vivemos hoje, é exemplificação. São os mesmos casos que se repetem a cada dia. Né? Então, são aprendizados que já traz desde muito tempo e que muitas das vezes a gente não põe em prática esse entendimento. Sabe? De entender isso, essa questão dos netos, que são os nossos queridos, entes queridos que desencarnaram e estão de volta aí para cumprir a missão deles, o objetivo deles. Alguma falha que eles falhou, né? E eu como avô, eu como tempo... Porque eu digo assim, hoje nasce um neto meu, eu acredito que, assim, tinha que ser, né, eu acho. Porque o avô em si, eu acho que ele tinha que trazer, né, essa imagem de um ser mais maduro, porque já tem uma experiência de vida. Tem uma bagagem, né? Já sabe os caminhos, as dificuldades da vida. Se bem que hoje em dia eu vejo, assim, alguns velhinhos aí que dão mais trabalho do que os novinhos, né? Mas eu acho que tem que ter essa visão, tem que mostrar isso pro neto, falar, ó, esse caminho que não é bom de seguir, justamente. Esse caminho que você tá... Sendo a pessoa que orienta na questão de afeto, que é muitas das vezes o pai e a mãe, ele precisa ser mais incisivo, ele precisa ser mais duro. Por responsabilidade em si, são deles. Entendeu? Né? Então ele precisa dar aquela puxão realmente de orelha, aquela sacudida de falar, não, você não vai fazer isso, limites, você não vai fazer aquilo, porque isso vai te trazer uma dificuldade. Agora, o avô em si, ele já traz um afeto diferenciado, porque ele não precisa dessa veemência muitas das vezes. Não precisa ser tão flexível, né? Mais endurecido, né? Endurecido. Então, muitos avós acham que sim, né? Que acham porque quer ser igual aos pais. Eu eduquei meu filho dessa forma, vou educar o neto dessa forma. É um grande erro, né? E se faz diferença. Faz. Porque muitas das vezes o avô é tão endurecido, né? Não aceita um abraço, não abraçava os filhos. Falando assim, antigamente, assim, né? Um pouco mais antigo do que a minha época. Hoje em dia eu acho que os sentimentos já estão mais apurados. Florado. Mas né? Antigamente era diferente, né? Principalmente no caso dos avós. Era mais endurecido, então você não podia abraçar, os filhos não abraçavam, o filho não podia estar conversando ali quando os mais velhos estavam conversando. Pois é, uma educação, né? Bem... Então o neto já traz uma contramão disso aí. Então ele já quebra o coração do avô. Já quebra o coração da avó endurecida. O avô
O avô que era sempre durão, que era sempre bruto, já chega o neto ali e ele parece que desmancha. Já fica derretido. Entendeu? Já quebra aquele sentimento que o senhorzinho já trazia no coração Mas dele. é igual você está falando. No passado, os avós, os netos, nossa, tinha sabe aquela restrição grande. Era pega na mão, beija a mão do senhor. É muito lindo hoje. Isso não é feio isso, né? É muito lindo quando o neto, né, que chega no avô, Respeito, né? tem aquele respeito, é bonito. Mas antes era muito assim, sabe? Era muito rígido, a gente lembra, né? O que acontece nessa passagem do livro? Às vezes o avô deixou de fazer algo para o neto por restrição, por ser formado, aquela formação daquela forma. Sim. Ele não se soltou, ele tinha que manter aquela forma dele. Então ele vetou deles sentar com o neto para ele brincar, conversar, dar uma atenção. né? Às vezes, nossa, para chegar no avô é igual chegar num monge, alguma coisa assim que bem. Era difícil, né? Era muita coisa assim. Então, por isso que o livro veio trazendo para a gente, mostrando para a gente dessa forma. Por isso que hoje os netos, a responsabilidade de nós como avós é de ajudar, de dar amor, de dar, né? Porque nós hoje, com as condições que nós temos hoje, nós pode trabalhar com eles. Eles não tiveram. É a justiça, né? É a justiça de Deus se fazendo, dando a oportunidade deles, tá reencarnando novamente, para ser mais amável, para ter mais aceitação, para ter mais união, né? Porque as pessoas têm que progredir, né? Modificou o sentimento. Modifica o sentimento, né? Modificar. O objetivo que a gente já falou nos outros vídeos também é amar. Amar. Então eu acredito que o avô ele precisa amar também os netos, quando o pai aprender a amar também os seus filhos da mesma forma, dar a educação necessária para que esses seres se amem, né? Então o avô, porque eu digo porque é questão amigo. Se a gente quer fazer uma transformação em alguma pessoa, primeiramente eu preciso ter a amizade daquela criatura. Tem que ter amizade. Se eu não consigo tornar íntimo daquela criatura, eu não consigo trazer uma evolução ou uma mudança para ela. Uma apaziguação nenhuma, né? Sabe, é a questão de doutrina. Para eu doutrinar outra pessoa, eu preciso ter moral. Moral é o quê? É respeito. Que ela me respeite. Não adianta eu querer impor uma vontade, sabe, forçada. Eu acho que era assim que acontecia antigamente. Então era um respeito forçado. É forçado. Né? Era forçado. Tinha que ter você não podia nem olhar. É uma questão de respeito forçado. Você não podia nem olhar para a criatura ali, porque senão o chicote estralava. Então, quer dizer, isso na mentalidade dessa criatura que estava sendo repreensiva é o sentimento de raiva, de revolta, de distanciamento. Né? Então, hoje é diferente. Nossa, hoje é muito, muito bom, muito feliz, né? Quando a gente recebe uma notícia que o neto veio ao mundo, né? Então, hoje já tem um tratamento diferente com os netos. Eu já vejo um tratamento diferente entre netos e os avós. Hoje em dia o neto é custoso, a avó compra um sofá. Ninguém pode sentar, tô dando exemplo do dia a dia. Não pode sentar, o neto chega e toma Danone em cima. Sim. O neto pega a máquina nova, senta o cacete na máquina nova. E o avô só fica olhando ali, entendeu? Então já é diferente. Não, você não tem coragem. É diferente. Então, isso é necessário. É necessário para quebrar o ego. O ego, o orgulho. Tudo que traz, que a gente traz desse passado e que a gente precisa quebrar. E que ontem eu causei isso também. Então hoje vem com isso quebrar essas circunstâncias. O espírito da criança que nasceu, por ser um velho, né? O homem velho, para ele também é de fundamental importância. Ele vem naquela família para corrigir os seus erros, né? Seus débitos, que poderia ter feito melhor, poderia ter feito diferente, né? E nessa vida está tendo essa oportunidade, né? Veio com alegria, às vezes já chega naquela família já gostando, sentindo bem. A avó chega, o avô chega com aquela alegria. Tipo assim, vem trazer só docinho, balinha, vai embora. Mas não, é um amor realmente, né? Compartilhado mesmo, aquele amor condicional mesmo, né? Que a gente sente para com eles. Não que os pais sejam diferentes, mas é uma alegria imensurável, né? A gente sente pelos netos. Então, esse velho homem faz jus o nome que traz, né? Que os nossos
Conhecido que se retorna. É o conhecido que se retorna. Que é né? conhecido, né? Não é desconhecido. É conhecido A mesmo. gente fala de família que acha que é só marido, esposa e filhos, mas a família abrange muito. Ela continua, né? Abrange no sentido é vô, é vó, é os agregados, é cunhado, é tio. Então tudo é um resgate. Tudo que está próximo é um resgate. Tudo que vem aproximando, né? A gente acha que não, mas todos os agregados, todos que estão ao nosso redor ali, que está se unindo à nossa família, é um resgate. É algo, é uma pessoa que está de volta, internando nesse mesmo hospital para que possa curar as feridas justamente. Um do outro. Né? E se ajudar na evolução, né? E seguir a caminhada necessária da evolução. Quando fala que a gente sente aquela alegria imensurável, né? No nascimento do neto, uma alegria, vamos dizer assim, inconsciente, mas no nosso conhecer hoje é consciente, realmente a gente tem o conhecimento, o porquê daquela alegria, né? E muitas pessoas não têm esse conhecimento que hoje a gente tem, né? Não. Aí fala que realmente é inconsciente, não sei porquê, eu sinto tanto apego por fulano, neto fulano, e às vezes o outro... falta, né? E às vezes o outro não é tão assim, não é tanto assim comigo, às vezes não dá muito certo, às vezes não é meio restrito. Hoje tem que a restrição, hoje a gente compreende por quê, né? Que a vida não dá salto, eles vêm como os nossos netos, né? Mas são os nossos velhos do ontem, pela vida continuar. E a gente tem que fazer prece também por muitas outras famílias, por todas as famílias, né? Que não tem essa compreensão. Que não tem essa compreensão, não julgar, né? Quando vê que está uma família desmoronando, né? De alguma forma, por não ter essa compatibilidade, né? Um para com o outro, orar por essas famílias, né? Que está passando por isso, porque é muito ruim. Se a gente ora, aquela família sente bem com aquela nossa oração. A nossa vai se felicitar com essa energia que a gente transmite para a pessoa, é voltada para nós também, né? Porque é muito triste uma família em desajuste, né? Então, é necessário que a gente ore pelas famílias, pelos nossos netos, nas nossas orações contínuas, não sei se as pessoas têm essa compreensão, ou esse costume, né? De fazer prece para todas as crianças. Então, você fazendo prece para todas as crianças, a sua também está sendo auxiliada, né? Nossa prece é fundamental a gente fazer, eu faço. Eu particularmente, eu faço prece para todas as crianças, né? Porque, de um modo ou outro, é até uma lição que eu tiro de proveito, uma vez falando com o instrutor espiritual da nossa casa, eu sempre vinha, eu morava em outra cidade, e vinha pegar orientação, né? Com o nosso instrutor espiritual. Então, eles falavam sempre sobre vocês, são os meus filhos, os 2 filhos. Aí ele disse para mim o seguinte: ore para outra família, ore para outros filhos, que a sua vai ser abençoada. Então, dessa forma, eu tirei como uma aprendizagem de vida. Hoje eu oro para toda a família. Quando eu vou falar, oh, Deus, abençoa fulano de tal, que é um neto, falo assim, eu abençoo também, não vou falar, eu vou falar específico para ele, mas eu vou pedir para todas as crianças, né? Porque todas as crianças é digna de receber as bênçãos de Deus, né? Às vezes passando por dificuldade, seja ela qual for, mas é necessário. Ali é uma criança, ali é um vô, ali é uma avó que está ali é um tio que está ali, a gente está falando do velho que retorna, mas de uma forma ou de outra, são espíritos que... Um ente querido. É um ente querido que está ali, né? Em fase de evolução, né? Então é necessário que nós façamos as nossas orações. Ao outro aquilo que seja feito para mim, né? Querer aquilo que a gente quer que seja feito para a gente, se eu né? quero que seja coisa boa para mim, eu tenho que ofertar coisa boa para o outro também. Tem que ofertar coisas boas, então, né? Eu acho que então, é isso aí, né? Justamente. Então, esse aqui é passando essa leitura falando sobre o velho que retorna, para a gente refletir, né? Que às vezes tem os netos que é custosinho, que dá trabalho, mas são os nossos entes queridos que retornam novamente no seio familiar, né? Mas eu não gostava do meu avô, mas agora você ama seu neto, uma oportunidade grandiosa. Hoje você está amando seu neto, é seu avô que voltou, é sua avó que voltou, ame, faça diferente hoje. Ensina ele a amar também. Ensina ele a amar, né? É de fundamental importância. Eu agradeço por esse dado essa oportunidade de estar falando um pouquinho sobre o velho que retorna, né? Vamos
comentar, vamos curtir o nosso canal, né? Vamos estar se inscrevendo, o link vai estar aqui embaixo, aqui na descrição, né? E agradecemos aí, né, mais uma vez aí, e até o próximo vídeo que vai trazer mais informações e continuar a nossa resenha sobre o livro. Isso. Tá bom? E é isso aí, pessoal. Obrigado, até a próxima.